Então, agora nós vamos ter a fala aqui do colega, professor Alexander Machado. Ele é membro do NESEF, representante do Departamento de Filosofia, da Comissão, do Departamento de Filosofia DEF-UFPR para o Ensino Médio. Esse é um trabalho de longa data que eu venho fazendo, tá? Sobre um estudo mais detalhado sobre a reforma especificamente do ensino médio. Sei que não é o caso aqui do ensino médio, né? Então nós temos Fundamental 1 e 2, mas a gente não consegue debater hoje a BNCC do ensino médio ou a BNCC do Fundamental 2. Seguir por essa estratégia de debate é justamente o que esses reformadores empresariais da educação querem. Então, eu tenho orientado que não façamos essa divisão, porque os mesmos mecanismos que vão se aplicar à BNCC do ensino médio, toda a concepção de currículo, e quando eu vou falar em currículo não é só uma relação entre disciplinas, mas a relação da escola com a sociedade. Então, todas essas artimanhas que eles vão se utilizar para fazer a reforma do ensino médio, isso vai chegar nos municípios, isso vai chegar na educação infantil, isso vai chegar no Fundamental 2. Todos os mecanismos chegarão até vocês, porque há um agente maior por trás de tudo isso, que é o Banco Mundial. Nós retomamos a velha parceria de o Banco Mundial empurra o empréstimo, a gente aceita e depois fica anos pagando. Então, aquela velha relação do Brasil com a OCDE, com o Banco Mundial, com a Unicef, que nunca, na verdade, desapareceu, mas ela retorna agora com imensa força. Aquela relação da década de 90 vai voltar agora. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, eu vou abrir alguns relatórios, isso mais no final da apresentação, e aí vocês vão se encontrar. Nós, na verdade, nos encontraremos de 2015 para cá. São 8 pontos de um relatório do Banco Mundial chamado Um Ajuste Justo. São 8 pontos para a educação, são 8 determinações quase do Banco Mundial, e toda a discussão que vocês faziam até então aqui sobre a questão da reconfiguração da carreira docente, tentando transformar o trabalho da professora pedagoga em algo técnico, está nesse relatório do Banco Mundial. A discussão da hora-atividade, a discussão da relação de aluno-professor dentro da sala de aula, a quantidade de aluno por professor, o superlotamento das salas, já está no relatório do Banco Mundial, as questões previdenciárias, as questões de carreira, as questões de salário, tudo o que vocês estão enfrentando, que na verdade nós estamos enfrentando desde 2015, está nesse relatório de novembro de 2017. Então eu vou abrir o relatório e quero mostrar um pouquinho para vocês isso, tá? Eu venho fazendo um estudo, na verdade, sobre a teoria do capital humano. Vocês já ouviram falar dessa teoria? É algo que está dentro da BNCC, é o que orienta, de certa forma, a BNCC. Quando a BNCC traz a necessidade de que se agora, não sei nem se a palavra ensino cabe dentro dessa nova linguagem da BNCC. Então, em vez do ensino, me parece que o desenvolvimento é um termo mais apropriado de acordo com os moldes da BNCC, desenvolvimento de habilidades e competências. Isso basicamente é a teoria do capital humano, uma teoria que foi desenvolvida em meados da década de 60, na Universidade de Chicago, por um economista chamado Theodore Schultz, que era chefe de um outro economista chamado Milton Friedman. Então, quando nós falamos da relação do neoliberalismo com a educação, nós estamos apontando para esse grupo de neoliberais, de economistas neoliberais, ao qual pertence, então, o seu Theodore Schultz, que é uma das pessoas que desenvolveu a teoria do capital humano, que é a teoria que está por trás dessa pedagogia das competências que nós vamos encontrar dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, o que a base vem fazer dentro das nossas escolas é desmontar uma concepção unitária de currículo, uma concepção unitária de formação geral dos nossos estudantes, de uma formação cultural,
né, de uma formação socioafetiva, de uma formação, enfim, social, de uma formação com conteúdos, né, dentro da pedagogia histórico-crítica, de todo esse conhecimento que foi desenvolvido historicamente pelo conjunto da sociedade, pelo conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. A BNCC vem quebrar tudo isso, vem quebrar essa concepção unitária de escola e vem introduzir de novo um tecnicismo para dentro da escola, mas não aquele tecnicismo da década de 70. Aquele tecnicismo da década de 70 não serve mais hoje para o mundo do trabalho. E essa é uma expressão que a BNCC traz, mundo do trabalho. Então, o desenvolvimento na década de 70 era de habilidades. O que a BNCC, eu vou mostrar isso logo mais, vai trazer hoje é o desenvolvimento de competências. Então não se forma mais para uma fábrica, não somente para uma fábrica, mas tem que se formar para o mundo do trabalho. Tem que formar o estudante para ele ser Uber, para ele fazer bico, para ele ser flexível, para ele aceitar qualquer trabalho, né? Então por isso a flexibilização das leis do trabalho, por isso uma reforma do ensino médio, por isso uma reforma na educação. A ideia é formar um novo trabalhador flexível, né, apto, que se molde a esse mundo do trabalho que não tem mais emprego formal. O emprego formal está desaparecendo. Nós estamos sofrendo um processo de desindustrialização e hoje a maior parte do trabalho se encontra no setor de serviços. Então a ideia é essa, formar esse tipo de trabalhador. E formar esse tipo de trabalhador desde a educação infantil. Já desenvolvendo as 10 competências gerais que nós vamos encontrar no texto do ensino médio, são as mesmas competências gerais que vêm já na base do Fundamental 2 da educação infantil. Então o Saviani vai trazer uma concepção de currículo que eu gostaria de resgatar para começar a apresentação, que ele diz que currículo é entendido comumente como a relação das disciplinas, né? O currículo é entendido como uma relação entre disciplinas. E ele diz que essa concepção de currículo hoje já não mais vai se adequar, que nós precisamos pensar o currículo não como uma relação entre disciplinas, mas como um conjunto de atividades. Tá? Um conjunto de atividades incluindo material físico e humano, e quando a gente fala de um conjunto de atividades, o Saviani está recuperando uma categoria marxista chamada a categoria da totalidade. É uma vertente do marxismo que se perdeu ao longo da história, né? Pela própria questão da Revolução Russa e da maneira como o marxismo então vai para a União Soviética. Há uma concepção economicista, né, do marxismo. Esta categoria da totalidade vai quebrar essa concepção economicista, ou seja, não é, trazendo isso para a escola, não é somente a economia que vai determinar a escola, mas existe um conjunto, existem outras esferas da sociedade, na sociedade civil, que também vão influenciar a escola. Então, quando o Saviani traz a ideia de que nós precisamos pensar o currículo como um conjunto de atividades, ele está chamando para essa categoria da totalidade. Então é preciso pensar a escola num contexto mais amplo e não só imaginar, olhar para a escola como, então é o poder executivo que vai determinar o que a escola faz, é o poder legislativo que vai determinar, é o poder econômico, mas tem que pensar a correlação de todos esses poderes e a determinação que todos esses poderes e, enfim, a própria sociedade, a cultura, o desenvolvimento cultural da nação tem sobre a escola. Se a gente não pensar a escola nesse contexto mais ampliado, a gente não vai conseguir entender o contexto dessas reformas que se apresentam, tá? Porque, de um lado, é a expansão do privado para dentro do público, mas se nós não tivermos essa concepção do público como um conjunto de relações, a gente também não vai conseguir fazer resistência a essas reformas. Então, tudo na escola vai ter que se transformar em serviço, desde o serviço da merenda, da limpeza, desde o serviço da maneira como eles estão tentando fazer, o serviço do professor técnico. O professor agora vai ser um técnico, não vai ser um formador, não vai ser um pensador. Então ele vai estar separado, alienado da própria possibilidade de construir material didático, de construir a sua aula. O professor vai se tornar cada vez mais um tarefista, alguém que vai chegar
e vai ter um computador com uma rota de aprendizagem, com um material digital, e cabe a este professor somente passar essa informação, apertar o botão, ler o slide e coordenar a turma para que ninguém quebre nada. É um tarefista, um técnico. Então, é essa desconfiguração da carreira docente, né, da função. Para as pedagogas e pedagogos, eu vejo um futuro ainda pior ainda, que é o futuro de desconfigurar completamente a função da pedagogia de pensar a educação, pensar o que é a educação, pensar o que é a escola, qual a relação da escola com a sociedade, e aí transformar a função da pedagoga, do pedagogo, na função de um gestor. Muito cuidado com esse discurso, muito cuidado. Eu já comecei a ler alguns planos de governo, nível presidencial, e isso está me assustando muito. É a linguagem empresarial para dentro da escola, né? Ela está se aproximando cada vez mais. Eu deixei um artigo com a Alice, de um pedagogo alemão, Frank Radke Olaf, a educação na constelação pós-nacional. Ele vai mostrar como que na Europa já está ocorrendo a transformação dessa gestão burocrática, e burocrática não no sentido negativo, ruim da palavra burocrática, mas na concepção de uma gestão escolar burocrática que funciona de outra forma, porque a gente não está numa fábrica, porque a gente não está numa empresa, porque a maneira de administrar uma escola é completamente diferente de administrar uma empresa. Então, esse pensador está trazendo para a gente uma reflexão sobre o que está ocorrendo na Alemanha, e lá justamente ele vai dizer que é a troca desse modelo de gestão burocrático das escolas por um modelo de gestão empresarial nas escolas. Então você vai trazer de dentro da empresa gestão por metas para dentro da escola, gestão por competências, desdobramento das metas, responsabilização dos agentes ligados àquela prestação de serviço, a escola tendo que se adequar a um orçamento, tendo um gestor de orçamento que vai analisar se a escola tem produtividade, ou seja, de acordo com aquele repasse de recursos, ela conseguiu atingir as metas alcançadas. E quem vai fazer isso são as professoras pedagogas e os professores pedagogos. Então eu vejo o futuro da profissão se transformando de pensadores da educação para gestores de uma unidade escolar. E isso já está ocorrendo no Paraná, através de uma parceria público-privada, e outras virão. A privatização da educação não vai se dar naqueles moldes da década de 90, em que você vendia ou entregava partes da escola, partes da prestação de serviço, de forma direta. Ela vai ocorrer através de parcerias público-privadas. Esse é o mecanismo que nós teremos que enfrentar, a aproximação dessas PPPs com as secretarias estaduais ou municipais. Eu vou dar o exemplo de Telêmaco Borba. Telêmaco Borba tem um núcleo de lá, tem 31 escolas estaduais. A Secretaria Estadual de Educação fez uma parceria público-privada com a Klabin, que tem uma unidade fabril lá, em Telêmaco Borba, naquela região, e entregou a gestão, olha só, gestão das 31 escolas de Telêmaco Borba para a Klabin. Então, a Klabin não está mexendo ainda no currículo, ela está mexendo em como é que se faz a gestão de uma escola. Ela está trazendo para dentro da escola toda essa linguagem empresarial, essa maneira de fazer a gestão da empresa. Para fazer isso, a Klabin contratou um instituto chamado Instituto Falcone, porque a Klabin não cuida de educação, então ela contrata um instituto que é o Instituto Falcone. Instituto Falcone, segundo o próprio site do Instituto, é a força invisível, é assim que eles se intitulam, responsável pela reformulação do sistema de ensino paulista. Então vocês lembram o que aconteceu em São Paulo, com corte de turmas, com realocamento de estudantes, né? Um gerenciamento dos professores, a redução, a ampliação da carga horária, né? Toda aquela remodelação ao estilo bem empresarial que ocorreu em São Paulo, a mesma empresa que fez lá está fazendo já aqui no Paraná. Então, este é um exemplo
que a gente tem que tomar muita atenção, tem que procurar entender o que está acontecendo lá, porque é uma coisa que pode se replicar nos municípios. E eu vejo Araucária, que está no centro aqui de um processo de industrialização, né? Várias empresas próximo à cidade industrial, então a chance de que isso comece a ocorrer aqui é grande. De você começar a juntar escolas e entregar a gestão dessas escolas para as empresas. Porque nós temos um problema. Parece-me que a escola está se tornando uma empresa, mas de outro lado a empresa também está se transformando numa escola, e eu vou mostrar como é que eles já alteraram a LDB esse ano para que isso seja possível, tá bom? Vamos lá? Eu vou passar um pouquinho por essa história da filosofia da educação, com um único objetivo: mostrar que tudo isso que ocorreu está dentro da Base Nacional Comum Curricular. E essa é uma das dificuldades que nós estamos enfrentando para analisar teoricamente a base, para pegar a base e fazer uma crítica a partir da base. Esse é o problema, porque eu estava dizendo, se a gente lê o Paulo Freire, a gente vai encontrar o Paulo Freire na base. Se você lê o Vygotsky, você vai encontrar ele. Se você lê o Piaget, você vai encontrar. Então, tudo isso que já ocorreu com essas pedagogias, com essas concepções de educação, você vai encontrar na base. Então, esse é o problema do pós-modernismo, né? Pós-modernidade, é essa colcha de retalhos que vai se configurando. No caso da BNCC, não é uma colcha de retalhos, mas é um grande Frankenstein. Uma força, vai juntando pedaços daqui e dali, que se configura no monstro contra a educação, tá? Então, é preciso passar bem rapidamente sobre isso para a gente, depois, quando for ler a base com calma, perceber nuances dessas pedagogias na base. Então, a primeira concepção dessa da pedagogia tradicional, na verdade, eles se utilizam da pedagogia tradicional como contra-exemplo para dizer, olha, a escola ainda é assim, essa escola desse jeito não serve mais, aquela concepção de professor que é um jarro cheio de conhecimento, que vai iluminar as trevas da ignorância dos estudantes, vai preencher aquele copo com conteúdos, isso não serve mais, esse modelo de transmissão de conhecimentos está ultrapassado, não é isso mais que os nossos jovens querem, não é isso mais que a sociedade precisa. Então, quando eles precisam criticar, eles olham para essa concepção mais tradicional da pedagogia, do aluno passivo, do professor ativo e a questão da transmissão do conhecimento. Aí vem a pedagogia nova, que tinha o objetivo de preparar o indivíduo para desempenhar os papéis sociais. Aí o papel do aluno ele é ativo, ele é o centro do processo, né? Vem com a pedagogia nova. Na BNCC nós vamos encontrar isso, essa concepção de protagonismo juvenil, é uma expressão que eles utilizam, de que o aluno vai chegar agora na escola com interesses, com vontade de aprender e vai perguntar para o professor como é que as coisas funcionam, e aí o professor, como um mediador, vai ensinar o aluno como é que o mundo é. Então, essa concepção de aluno como sujeito ativo, como protagonista, né, do seu processo educativo, e do professor como alguém que vai auxiliar esse estudante, um pedaço dessa concepção está na BNCC. Essa ideia de que o aluno é o protagonista tem muito a ver com a teoria do capital humano, que vai tentar responsabilizar então o trabalhador, vai tentar responsabilizar o sujeito pelo seu crescimento econômico, pela sua inserção no mercado do trabalho, vai individualizar essa luta, tá? Então, o que é individualizar essa luta, essa busca por uma colocação no mercado de trabalho dentro da BNCC? É pegar isso aqui e reconfigurar essa ideia da pedagogia nova de estudante como protagonista do processo. Tá? Qual é o problema na BNCC? É que o professor não é mediador. A relação ensino-aprendizagem ela é quebrada com a BNCC. A BNCC não fala de ensino-aprendizagem. Eu estava analisando o texto do ensino médio, que é esse aqui, que é esse aqui, uma parte desse texto. Então, assim, a BNCC era um texto só, com a medida provisória 746, esse texto se dividiu,
ficou uma parte para a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Esse texto da BNCC já foi aprovado, já está em fase de implementação. E aí nós temos uma segunda parte da BNCC, que é o texto do ensino médio, que ainda está em discussão, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, o texto do ensino médio, isso não é diferente com o texto da base para as outras etapas do ensino, a expressão ensino-aprendizagem, como um parzinho, né? Aparece 3 vezes no documento de 154 páginas. A ideia de aprendizagem como processo aparece mais de 300 vezes. Só que como um processo mediado por novas tecnologias. Eles pegam algo da pedagogia nova e trazem algo diferente em cima disso da pedagogia nova. Então, só para vocês terem uma ideia assim, do que está, das bombas que estão escondidas por dentro desse texto aí, desse Frankenstein que vai costurando tudo. Uma delas é a inserção da tecnologia, e aí o problema é como é que a gente combate isso, porque não dá para dizer não à tecnologia, nós sabemos da necessidade da tecnologia, mas a pergunta é como é que a gente vai gerenciar isso? Nas mãos de quem essa tecnologia vai ficar? Quem é que vai ter o controle dessa tecnologia? De que modo essa tecnologia vai interferir na nossa autonomia para construir um currículo dinâmico na escola, que esteja se atualizando e que seja um currículo democrático pensado a partir da própria escola. Que autonomia a gente vai ter isso com a tecnologia? Vocês já viram como é que é a elaboração do currículo proposta pelo CONSED e proposta pela Undime? Você entra no site, você vai elaborar o seu projeto político-pedagógico, tá? E aí há uma ideia que foi divulgada há uns dias, de que essas reformas a gente vai conseguir segurar todas elas no projeto político-pedagógico da escola. Tá? É uma ideia que surgiu aí e que, assim, é um absurdo, né? Só você fizer um PPP de umas 2.000 páginas, encadenar com capa dura e jogar na cabeça de quando alguém for na sua escola implementar essas reformas, porque de outra forma eu não consigo ver. Porque com a inserção da tecnologia, a própria base democrática, né, do debate, do embate, ela se desmonta. Vou dar uma ideia do que está acontecendo com a elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Você entra no site, algumas pessoas são escolhidas, você entra no site e o seu trabalho é só selecionar habilidades, competências e clicar, e aí em 10 minutos sai pronto. Vocês entenderam? Como é que vai ser feito o projeto político-pedagógico das escolas? Já está pronto. Vocês já estão... Tem alguma escola que está passando pelo processo da implementação da escola conectada aqui no município? Eu vou falar um pouquinho sobre ela e vou mostrar que a escola conectada é justamente essa base tecnológica que eles estão levando para dentro da escola para desligar o jogo democrático. Então esquece a ideia de currículo oculto, esquece a ideia de resistência no PPP, esquece a ideia de gravar vídeo, de fazer carta, esquece. A gente vai ter que se posicionar de uma outra forma se a gente quiser enfrentar esse pessoal, porque já vem tudo pronto, né? Vai discutir o quê? É só apertar botão. E material didático também? Material didático, eu vou mostrar o Plano Nacional do Livro Didático de 2019, daí vocês já vão ver como eles já alteraram o Plano Nacional para o ano que vem, que é o ciclo do Fundamental 2, né? As escolas poderão escolher entre livros e recursos tecnológicos. Ou livros, o conectivo é ou, não é e, é ou livros ou recursos tecnológicos. O CONSED e a Undime estão fazendo de tudo para que essa discussão ela seja dividida. Então, sim, discute o que é base do ensino médio, discute o que é base do fundamental, daí quando você vai para a discussão da base, pessoal, áreas de linguagem se encontram numa sala, a área da matemática vai para outra, a área de ciências vai... Vocês estão entendendo que eles procuram dividir os trabalhadores para daí fazer a discussão? E a gente tem que, na verdade, fazer o processo inverso. Eu tenho orientado assim... Se pedem para dividir, então juntem escolas. Se é para dividir em áreas, se é para dividir em... Não, juntem escolas então. Então juntem e façam o caminho inverso.
né? Em vez de dividir em áreas, junte 3, 4 escolas e procure fazer uma discussão mais ampliada disso, tá bom? É importante a gente discutir um pouquinho da pedagogia tecnicista para entender a diferença clara entre habilidade e competência. Porque é a base disso, né? Desenvolvimento de habilidades e competências. Então eu costumo explicar assim, o que é uma habilidade? É algo que você aprende e você repete, fica repetindo aquilo. Então, habilidade é o que na pedagogia tecnicista a gente desenvolvia para trabalhar dentro de uma indústria. A habilidade de soldar, a habilidade de pintar, a habilidade de montar uma roda, a habilidade de fazer algo na linha de produção que seja repetitivo, que não precise pensar muito. Tá? Isso seria uma espécie de habilidade. Eu costumo usar o exemplo do aprender a dirigir. Né? Isso é uma habilidade, então você mexe o volante, troca as marchas, cuida dos pedais, cuida da velocidade do carro, conhece a legislação do trânsito, aprendeu a dirigir e vai da sua casa para a sua escola trabalhar. Sai da sua escola, vem para a sua casa. Você faz isso diariamente, isso é repetitivo, né? Isso chega a ser mecânico. Isso não serve mais para o mercado de trabalho. Para o século XXI, para a precarização do trabalho, para a flexibilização do trabalho, para esse sujeito empreendedor, isso não serve mais. Então a gente precisa transformar essa habilidade numa competência. E o que seria então uma competência? Imagine assim, então você está 1 mês fazendo esse percurso, você aprendeu a dirigir e está 1 mês fazendo esse percurso de casa para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa. E gente, se vocês transportarem isso para a profissão de vocês, vocês vão ver que justamente essa questão mecânica, repetitiva, que eles estão tentando quebrar dentro do magistério também. Porque você vai para a sua escola ensinar a disciplina de matemática, os conteúdos de matemática. Então você, apesar de você sempre estar construindo novas aulas, você está ensinando aquela disciplina. Olha o que vai acontecer agora. Então, só retomando ao exemplo do carro. Você tirou a sua carteira, sabe dirigir, você tem a habilidade para dirigir. Mas aí você recebe uma ligação no domingo, dizendo que na segunda-feira cedo, você tem que estar lá na Avenida Paulista, 5 horas da tarde, a previsão do tempo diz que vai chover, você não tem GPS e você vai ter que ir de carro daqui a São Paulo sozinho ou sozinha. Que é uma coisa que você nunca fez, nunca dirigiu na BR, não conhece São Paulo e você tem esse desafio. E se você conseguir mobilizar suas habilidades para enfrentar esse desafio, parabéns, vocês desenvolveram uma competência. E se vocês souberem como é que desenvolve competência, parabéns, serão professores e professoras do século XXI. Porque a base não está mais preocupada com conteúdos, com os saberes historicamente construídos. O que a base propõe é uma mudança comportamental nos nossos estudantes, para que de alguma forma a escola ensine esses estudantes a desenvolverem competências. Que seria então a competência se tornar um trabalhador flexível para enfrentar uma situação inusitada, uma situação nova. E os professores e professoras também precisarão desenvolver isso. Eu não concordo, mas, entende? Vai precisar desenvolver. Por quê? Porque você ia para a sua escola e ensinava a disciplina de matemática, a disciplina de história, a disciplina de filosofia. Até que um determinado dia chega um desafio e você vai ter que ensinar por áreas e não mais por disciplinas. No estado do Paraná, tudo indica que esse referencial que está sendo discutido agora, ele traz a concepção de currículo disciplinar. Mas a gente vai ter que brigar muito ainda para que isso prevaleça, porque se isso não prevalecer, eles vão organizar por área. E organizar por área é você desconfigurar completamente o trabalho pedagógico, é você desconfigurar toda a formação dos professores, desconfigurar uma disciplina que tem um método, que tem um conteúdo, que tem uma maneira de fazer, uma epistemologia ligada àquela disciplina e diluir ela dentro de uma grande área. Por exemplo, a área de ciências humanas. Então, para a educação pro Fundamental 1 e 2, alguns estados estão fazendo o que eles chamam de uma
uma espécie de uma parceria entre todos os municípios e a Secretaria Estadual, e aí está se construindo um currículo único para o Estado. E esse currículo único em alguns estados está vindo por área. Se você não consegue organizar todo o Estado em um currículo único, você está organizando consórcios de vários municípios. O conhecimento que agora é válido é o conhecimento valorizável economicamente. Então, essa é a chave para você entender que conhecimento que a gente vai ensinar dentro da escola. Isso vem da teoria do capital humano, entende? Então, assim, por exemplo, ensinar música. Né? A gente já quase não tem isso nas escolas, mas vai. Ensinar música melhora a exportação brasileira? Melhora o PIB? Tem algum impacto na inflação? Tem algum impacto na geração de renda? Vocês estão entendendo? Se ao responder essas perguntas, a resposta de vocês for uma negativa, não, então esse conhecimento não entra mais na escola. A grosso modo, para fazer uma análise bem pessimista, é isso que nos espera. Se esse conhecimento pode ser valorizável economicamente, se esse conhecimento serve para dar lucro, se ele aumenta a produtividade, gente, tem relatórios do Banco Mundial agora de abril de 2018, relacionando a educação com o aumento da produtividade, relacionando a educação com o crescimento da economia, com o desenvolvimento do país, com a industrialização. É transformar a massa trabalhadora em empreendedora. É responsabilizar, é individualizar a massa trabalhadora por encontrar um local de trabalho, por construir a sua própria renda. Né? Então você não forma mais para o emprego, como era aqui. Você não forma mais para a fábrica, como era aqui. Um exemplo paradigmático do que está ocorrendo com a extração de mais-valia, por exemplo, é o processo de Uber, a uberização do trabalho. Então, o próprio trabalhador não se vê como trabalhador, ele se vê como cliente da Uber, mas está ali trabalhando e extraindo mais-valia e entregando isso para a Uber. Essa crise de acumulação do capital, ela vai ter impactos diretos na maneira como a escola está organizada. Então, vocês lembram do relatório Jacques Delors lá de 96? Cara, aquilo é emblemático, o título daquele relatório, porque ele é um dos primeiros documentos que vão trazer para dentro da política pública a ideia do capital humano. E olha o título daquele documento: Educação, um tesouro a descobrir. Já pararam para pensar no orçamento da educação? No tamanho do orçamento da educação? Então, só para trazer uma reflexão, nós vimos na última década uma expansão do ensino superior, né, da educação à distância. Principalmente essa expansão veio, né, ancorada pelo ProUni. Então você cria o ProUni, aí você pega o trabalhador, coloca para fazer o curso superior, né, com uma bolsa, com um voucher. É um voucher, isso é um voucher. Né? E aí assim, de repente o ProUni acaba, ou se não acaba, ele está minguando. Você acha que essas empresas vão esperar o cliente chegar lá? O que essas empresas estão fazendo? Elas estão migrando para o ensino médio. O ensino médio tem cerca de 8 milhões de matrículas no Brasil. Então é esse mercado que elas querem. E ao entrar no ensino médio, de alguma forma haverá uma pressão para o Fundamental 2. Haverá uma reestruturação dentro do Fundamental 2. Então é uma questão estrutural, é uma nova acumulação que está ocorrendo, e também esse processo de uma troca de currículo, de concepção de formação, para essa formação voltada para um mercado de trabalho flexível, empreendedor, por isso o desenvolvimento das competências. Tá? Então não se fala mais em habilidade, agora tem que falar em competência. E se vocês descobrirem como faz para criar competências, serão os professores do século XXI. Essa é uma concepção do professor Luiz Carlos de Freitas, de uma pedagogia neoliberal, de um neotecnicismo, neoconstrutivismo, neoescolanovismo. Então você percebe que ele vai usando vírgulas, ele vai juntando todas aquelas concepções para tentar explicar o que é uma concepção de uma pedagogia neoliberal. Então essa é uma dificuldade teórica que a gente vem enfrentando na academia para fazer o embate contra o que está aí.
E assim, se não trazer a economia para dentro dessa discussão, a gente não vai conseguir fazer. Porque como é que você vai debater protagonismo juvenil? Como é que você vai debater essas palavras que estão da BNCC dizendo que vai formar para o mercado de trabalho, que vai trazer um ensino mais ativo, que o papel do aluno muda? Como é que você trabalha com essas questões com a população em geral? Não trabalha, né? Fica difícil. Questão de liberdade do ensino médio.